Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui para falar abertamente a palavra que é genuína, que é verídica e que provém de Deus, através da inspiração do Espírito Santo. Ele é quem coordena tudo. O mover do Espírito Santo é que faz com que vivenciamos todos os dias a autenticidade da palavra de Deus. E eu vim aqui expor, divulgar e tornar notório um sonho, uma revelação que Deus me deu esses dias. E claro, né? Eu não vou me delongar muito para não ficar muito estendido e ficar cansativo, tá bom? Eu vou ser objetivo, preciso, claro e consciente, certo? Eu quero que você tome um direcionamento, eu quero que você fique ciente e faça a sua interpretação sob critério do Espírito Santo, tá bom? Eu tenho a minha interpretação, tá bom? Se você tem a sua, tudo bem. Podemos dialogar e filtrar aquilo que é mais aceito, tá bom? Bem, eu vou começar a relatar o sonho que eu tive. Eu estava na cidade de São Rafael, no Rio Grande do Norte, a cidade onde a minha mãe nasceu e onde a minha avó mora atualmente. Eu estava lá com um grupo de parentes aglomerados ali na calçada da casa da minha avó. E de repente eu via corpos celestes, estruturas celestes passando por cima das nossas cabeças, bem lá de cima. E cada corpo celeste tinha um brilho diferente, uma tonalidade diferente, certo? Passava iluminando tudo, o brilho era descomunal. E de repente eu olhava para o horizonte e via um desses corpos celestes atingir a superfície, certo? E aquilo ali causava um grande estrondo, algo apoteótico, uma explosão enorme que ofuscava a vista, certo? E também eu via nesse sonho aeronaves. Eu não sei se era um jato ou se era algum avião comercial fretado, eu não sei, certo? Eu não identificava, mas eu via também essas aeronaves passando na atmosfera, acima acima de nossas cabeças, deu de familiares, certo? E esse sonho, ele me faz lembrar de um outro evento que eu tive, certo? Que foi um sonho também, foi uma revelação. Eu não consegui, sinceramente, eu não consegui pegar todos os detalhes e fazer assim uma análise bem esmiuçada para saber realmente qual seria a interpretação. Até agora fica intercalando na minha mente qual seria a interpretação, tá bom? Foi um sonho que eu tive em 2011. Eu estava aqui um sonho, eu estava na minha residência, certo? E eu saía da minha residência junto com uma pessoa. Essa pessoa é um amigo de infância, de adolescência, e ele hoje ele é missionário lá em Cabo Verde, na África, certo? Ele é gerido pela igreja da Assembleia de Deus aqui no Mossoró. E eu saí juntamente com ele, e de repente quando eu olhava assim para o céu, eu ficava espantado. Eu ficava apavorado, perplexo, porque eu via estrelas no céu alinhadas. Tinha estrelas que era maior que a outra, certo? Algumas tinham cor alaranjada e outras eram uma cor assim esbranquiçada, mas que emanava muito brilho, certo? E a textura, a aparência é como se fosse a aparência de uma lua quando ela tá cheia, quando ela tá bem grandona, aquela bola alaranjada que a gente vê
bem baixinho, quando ela está bem baixinho assim no céu, tá prestes a subir, certo? E essas esferas era semelhante à lua quando ela está cheia, tá certo? Ela era uma coisa muito assim espantosa, muito linda, muito bela de se ver, certo? E cada estrela, né, que parecia, não sei se era planetas, eu não posso afirmar, certo? Porque estava muito próximo e eu não identifiquei se era planetas. Eu sei que a aparência era semelhante à Lua quando ela está cheia. Alguns dessas estrelas eram com a tonalidade laranjada, outra, repetindo aqui, era com a tonalidade esbranquiçada, branca, e tinha uns que era maior que as outras. Aí ia de um ponto a outro do céu. Começava uma parte baixa, aí as outras iam em sequência, as outras estrelas, certo? E eu tive esse sonho, e eu me lembrei do segundo sonho, não meu, não mais algo que aconteceu assim, que envolveu a minha pessoa, mas o sonho de José. José, no segundo sonho dele, onde está escrito lá em Gênesis 37, 9 ao 10, que diz que José contou aos seus irmãos, né, e ao seu pai, que ele via o sol, a lua e 11 estrelas se curvarem diante dele. O primeiro, Jacó não teve tanta, não ficou irado, nem apresentou queixa. Mas no segundo, Jacó repreendeu José, certo? Ele contou esse sonho aos irmãos dele, e os irmãos deles se encheram de ira. E Jacó, ele disse assim: que sonho é esse que você teve, José? Por acaso eu, a sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar diante de ti até o chão? E esse sonho aí, que foi dado por Deus a José, ele prefigurava a questão da supremacia, da submissão da sua família perante ele, certo? E eu não sei se esse sonho que eu teve alguma analogia, alguma semelhança com o sonho que José teve. Meu xará, meu nome começa com José, meu nome é José Vimorro de Souza Filho, e José do Egito, o nome dele era José, né, um nome bíblico. E eu não sei se tem alguma relação, certo? E eu me lembro também que em 2012 tinha uma certa teoria aí que o mundo ia se acabar em 21 de dezembro. A teoria do calendário maia, né? Que o alinhamento dos planetas ia causar uma destruição, era um fim de um ciclo do calendário, ia causar uma destruição. E a NASA, a própria NASA desmentiu tudo isso e nada aconteceu. Tá bom? Eu não sei quais são assim as relações de uma coisa e de outra, mas eu sei pelo ímpeto. A imagem era Full HD, era coisa que fazia qualquer um estremecer quando acordasse. Eu ficava perplexo, eu ficava estonteante, estarrecido. Eu ficava assim, gente, eu ficava sufocado. Eu ficava uma adrenalina mil quando eu acordei desse sonho, porque era muito real. Era como se eu estivesse vendo planetas. Eu não vou me referir à nomenclatura planetas como definitivo, porque eu não sei muito bem o que era assim. Sei que parecia com a aparência que era semelhante à Lua. Quando ela está grande, cheia, aquele período que é uma bola laranja que começa a emergir assim no horizonte. Pronto. E cada uma começava um embaixo e tinha outros e cruzava o céu, certo? Aí eu não sei se tem alguma semelhança, certo? Mas que aconteceu, aconteceu. E foi um período caótico da minha vida. Eu era uma pessoa ilibada, uma pessoa que não demonstrava ira, rancor, que não cometia nenhum tipo de pecado explícito, certo? Ah, você disse que
Nunca pecou nesse período, não pecou. Meu querido, você diz que todo mundo peca, né? Você diz que é daqueles que... aquelas pessoas que diz que tem nada a ver. Mas vou dizer uma coisa pra você, nesse período eu era uma pessoa ilibada. Eu não me lembro de ter cometido um pecado explícito. Eu posso até ter cometido um erro, assim, uma falha de falar grosseiro com alguém, mas nessa época eu não reagia a provocações. Eu ficava pacificamente calado. Eu era uma pessoa que não demonstrava nenhum tipo de desafeto, uma postura mesmo cheia de aspectos morais. E não vou estar aqui me autopromovendo porque é necessário, mas eu acredito que pelo acontecimento, por eu ter passado nesse tempo uma depressão profunda, acordado de um sonho, outros sonhos que eu tive, o sonho que precedeu esse problema que eu falei em outro vídeo, certo? Que eu tentava abrir os olhos e não conseguia. É como se os olhos ficassem fechando e como se eu estivesse me desligando desse corpo para fora, para além da vida. Eu tentava abrir os olhos e não conseguia fazer esforço. E quando amanheceu, quando eu acordei de forma diferente. Eu acordei com uma angústia, com uma aflição, com uma depressão profunda. E foi assim por longos 3 anos, até chegar o momento que Deus disse, que Deus falou através de profetas, profetas que eu disse, líderes, homens de Deus, que diziam que esse meu problema ia acabar, que tinha um livro lá no céu, que tinha a data desse período que ia acabar, e que eu iria, certo, ser um homem próspero, de bem, como em 2011 também aconteceu de uma irmã, de uma pessoa que ela não conhecia nem minha mãe, nem eu a conhecia, e ela disse que Deus revelou eu em sonho a ela, certo? E disse que ela podia orar por mim, pediu para que ela orasse por mim, que Deus cuidaria do filho dela, certo? E ela disse que foi guiada pelo Espírito para vir até essa residência aqui. Eu não estava no momento, estava ausente, mas minha mãe, ela relatou tudo. E não há, por mim, nenhum questionamento sobre isso ser uma falcatrua, uma fraude, porque tudo aconteceu de uma forma, de uma maneira clara, transparente, entendeu? Então eu não jogo fora as revelações, os acontecimentos espirituais, sobrenaturais que Deus pôs em minha vida, porque eu acredito em Deus, eu não vou desistir nunca, eu não vou ceder para o inimigo, certo? Eu vou ficar firme, forte, caminhante, de pé, olhando para o alvo, certo? Que é Cristo, e esquecendo das coisas que para trás ficam, guardando meu coração, guardando a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra o Senhor. Temos que ter temor a Deus, temos que dar prioridade à vontade de Deus, queira ela seja agradável para nós ou não, queira ela seja uma coisa amarga, uma coisa que possa ir contra os nossos planos, nossos metas, nossos sonhos, tá bom? E eu me lembrei também, aproveitar aqui para falar alguns dos sonhos, que foram muitos sonhos apocalípticos que eu tive desde 2010. Em 2008 foi uma vez. Depois, em 2010 até 2013, foram sucessivos sonhos. 2014 também eu tive, certo? Mas eu me lembro que eu sempre sonho com serpente, eu mato em serpente, sabe? Eu não sei se é porque tem alguma analogia com a serpente do Jardim do Éden, que a palavra diz que a serpente ferirá o calcanhar e este ferirá a cabeça dela, falando de Jesus, tá bom? Jesus é um ser que não pode ser comparado com ninguém. Ele é o único intermediador entre Deus e os homens, e nem ninguém é digno de toda adoração, de toda a honra, senão Jesus.
pelo que ele fez. Ele morreu na cruz para perdoar, para salvar a gente dos nossos pecados, dos nossos delitos, das nossas fraquezas. Não há ninguém que se compare a ele na terra, no céu e nenhum local. Ele é único, tá bom? Mas eu tive sonhos em que eu matava uma serpente pela cabeça e dela saía outras cobras. Eu matava cada uma. Tive sonhos também em que aconteceu de eu pegar uma serpente na cabeça dela, ela morder eu várias vezes e eu tentava matar ela com o dedo assim, tentava estrangular ela, apertar, e ela mordia cada vez mais a minha mão e eu conseguia torar a cabeça dela. E a serpente corria atrás de mim mesmo sem cauda, sem corpo. Ela corria e só a cabeça, eu acordava desse pesadelo. Eu tive vários sonhos vencendo ou matando serpentes. Tá bom? E é isso, gente. Esse canal, a partir de hoje, ou a partir de amanhã, quando passar o tempo de mudar o nome do canal, porque o YouTube ele dá alguns dias para que eu possa mudar o nome do canal, não posso mudar na hora que eu quiser. Vou mudar o nome do canal para o Profeta Vilmon Filho, o Profeta do Último Século. Isso é só o início, certo? Vocês verão coisas estrondantes, coisas que não são quimeras, não são utopias, coisas reais que não são fantasia, que irão acontecer nessa cidade de Mossoró, nesse estado do Rio Grande do Norte e nesse Brasil, que irá ser manchete no mundo inteiro, que irá se tornar notícia no mundo inteiro e que todos vão presenciar, tá bom? É só o começo, só o começo. Guerras, rumores de guerras, é o que está acontecendo. Evento cataclismos na natureza, incêndios, certo? Eu via nos sonhos que eu tive, eu estava num estádio e tinha muita gente ferida, doente, embaixo, certo? Acamado embaixo das arquibancadas. E via também regiões muradas, cheias de pessoas enfermas. A Bíblia diz que nos últimos dias ia ter muitos mortos, seja de câncer, seja de AVC, seja de infarto. E essas doenças e essas causas de morte seriam o fator para que acontecesse uma mortalidade precoce. Porque tudo bem a pessoa morrer de AVC, infarto, naturalmente, mas isso que em meu sonho se retratava acontecia de forma precoce. Muita gente morrendo em massa, precocemente, antes do tempo. Muita gente, não é uma coisa natural que morre um, depois passa 10 anos, uma década, morre outro. É uma coisa que morre milhares, milhões em semanas, em meses, tá certo? É isso, por enquanto eu encerro aqui o meu vídeo. Depois, se eu me lembrar de mais sonhos e quiser citar algum fator de outro vídeo que eu gravei, eu irei citar, se for necessário, mas sempre na linha da verdade, na linha do verdadeiro e genuíno evangelho, que é exclusivo, que é único, que ninguém é capaz de mudar. E não será possível alguém tirar um tio ou faltar um tio sem que tudo aconteça, certo? Ninguém vai ser capaz de tirar um tio ou uma vírgula para que as coisas elas vão acontecer, certo? E Deus disse que quem mudasse, alterasse alguma coisa na Bíblia iria ser condenado e iria ser alvo de condenação, porque a Bíblia é verdade, né? E Deus não muda, Deus é o mesmo de sempre. Deus é eterno, Deus é santo, Deus é justo, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o pastor de ovelhas. Ele é o bom pastor, né? É o advogado fiel, é o cordeiro imolado.
Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é tudo de bom. Tudo de bom. Não há queixas contra ele. Ele é perfeito, santo, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Vou terminar aqui, o vídeo vai ficar muito longo e eu vou repetir coisas e vou indagar e voltar e tudo mais. Então, para não exagerar na dose, não exagerar na conversa, nos argumentos, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Um grande abraço. Compartilhe esse vídeo, certo? Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Não vou pedir aquele like porque, apesar que o like faz com que o YouTube libere para mais pessoas acessarem, porque quando você aperta o like, o YouTube vê que esse vídeo é bom e que ele deve ser repassado para mais pessoas, certo? Mas não vou pedir aquele like não, só vou pedir para você compartilhar essa mensagem com alguém que esteja precisando, tá bom? E se possível passar o endereço do meu canal, se você quiser, mas só se for assim de livre escolha, tá bom? Eu não vou forçar. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.